Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje a gente está gravando o nosso segundo episódio dessa jornada aí sobre tuberculose pleural, onde a gente vai tirar várias dúvidas, onde nós vamos conversar muito sobre esse assunto aí que gera tanta insegurança para quem está passando por esse momento ou para quem está acompanhando de perto alguém que está passando por esse momento. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tuberculose, afinal, o que é a tuberculose pleural? A tuberculose é uma doença infecciosa, ou seja, é causada por um micro-organismo, neste caso, o bacilo de Koch. Ele recebeu esse nome por conta do médico alemão Robert Koch, que descobriu esse bacilo em 1882. Tem sim outras micobactérias que podem causar tuberculose, mas a mais comum, a que a gente vai ouvir falar mais, é o bacilo de Koch. As micobactérias são um tipo de micro-organismo mais resistente aos antibióticos comuns, convencionais, que a gente vê mais comumente no dia a dia, que são utilizados para tratar outras doenças infecciosas. E infelizmente se engana quem pensa que a tuberculose é uma coisa do passado. Em 2019, foram registrados mais de 10 milhões de casos de tuberculose no mundo e mais de 1.200.000 mortes por tuberculose. Em 2020, foram mais de 66 mil casos de tuberculose no Brasil. Só que quando a gente fala nesses casos, esses são dados do Ministério da Saúde, que estão disponíveis no portal do Ministério da Saúde. E esses dados chegam até o Ministério da Saúde através das notificações que são feitas dos serviços de saúde. Só que a gente tem uma coisa que se chama subnotificação. O que é isso, Dri? É o seguinte: a gente tem as notificações, elas são obrigatórias, porém elas não correspondem, na maioria das vezes, ao número real de casos. Por quê? Existem vários casos onde esse diagnóstico ele não é feito de forma assertiva, então acaba não fazendo a notificação porque esse paciente não foi diagnosticado corretamente, ou até, dependendo da localização, porque o acesso às notificações ele não é tão fácil para aquele serviço de saúde. Então estima-se que esse número seja muito maior. Ou seja, ainda tem muita gente por aí circulando, muitas vezes transmitindo a tuberculose, sem saber sequer que está com a doença. E aí, quando a gente fala em tuberculose, a tuberculose mais comum é a tuberculose pulmonar, que é aquela que acomete a parte interna do pulmão, o parênquima pulmonar, ou seja, ela ataca principalmente a face interna do pulmão e causa muita tosse principalmente. Tá? Então, os sintomas mais comuns da tuberculose pulmonar e principal fator para ela ser diagnosticada é o fato de que o paciente tem uma tosse persistente, que nas primeiras semanas ela é mais seca e depois ela se torna secretiva, tá? Produtiva. Muitas vezes o médico pode utilizar esse termo contigo. Então, o que é a tosse produtiva? É aquela tosse que quando o paciente tosse sai algum tipo de secreção. E começa ali começa seca, depois passa a ter secreção e pode, em alguns casos, evoluir para pus ou sangue sendo expelido através dessas tosses. Outro sintoma bem comum dessa tuberculose é que o paciente tem sintomas bem característicos, que é uma febre não muito alta, sempre no comecinho, no finalzinho da tarde, né? Fraqueza, fadiga, perda de peso, e esses sintomas, eles são característicos da tuberculose, seja ela pulmonar ou extrapulmonar. Então, vale ficar atento a esses sintomas. Lembrando que uma pessoa com tuberculose pulmonar, ela pode viver meses até anos sem saber do diagnóstico. E nesse período, ela está transmitindo para outras pessoas. Porém, todavia, nem toda pessoa que tem o contato com o bacilo de Koch ou com uma micobactéria causadora da tuberculose vai obrigatoriamente desenvolver a tuberculose. Em muitos casos, ela não desenvolve essa doença. É aí que entra a infecção latente por tuberculose, que a gente vai falar num próximo vídeo. Bom, até aqui a gente falou sobre tuberculose pulmonar, mas ela também pode se manifestar em outras estruturas do corpo, que são as tuberculoses extrapulmonares. Talvez você nem tenha ouvido falar, mas existe tuberculose meníngea, renal, de ovário, de pele.
então de ossos. Então, existem outras estruturas que podem ser afetadas pelo bacilo fora e até longe do pulmão nessa história. A tuberculose pleural, ela é a mais comum das tuberculoses que acontecem fora do pulmão. É a mais comum entre as tuberculoses extrapulmonares. E que tuberculose é essa pleural? A pleura é um revestimento, é uma película, aliás, são duas películas que revestem os nossos pulmões. Elas são lubrificadas entre si, então quando o pulmão expande com a respiração e retrai ali na expiração, o que que acontece? Elas deslizam entre si para que esse pulmão não tenha atrito, ok? E aí, quando o bacilo se aloja nessas pleuras, ele causa a formação de um líquido inflamatório ou de outros tipos também, mas esse acúmulo de líquido, que é o principal sintoma, ele vem acompanhado daqueles mesmos sintomas da tuberculose pulmonar. A diferença é que ele não causa, normalmente, tosse. Porém, nada impede que esse paciente que está tratando uma TB pleural tenha tosse por outros motivos, ok? Mas, no geral, o que ele mais causa ali de característico é o derrame pleural, que ele pode ser menor ou maior, e aí depende desse volume, da quantidade de líquido que tem acumulado para ser definido se esse paciente vai precisar de um tratamento conservador ou de uma drenagem de tórax, ok? Esse paciente pode sofrer com os mesmos sintomas que o paciente de tuberculose pulmonar tem, que são febre no finalzinho da tarde, que é uma febre baixa, sudorese noturna, mal-estar, fraqueza, inapetência, perda de peso. Todos esses sintomas podem acompanhar o paciente que tem tuberculose pleural. No meu caso, o que me levou ao diagnóstico de tuberculose pleural foi o fato de que eu desenvolvi febre, uma febre vespertina, baixinha mesmo, fraqueza, mal-estar, só que naquela época eu tinha uma rotina muito doida, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, como isso também afetou o meu tratamento. Mas eu tinha uma rotina muito doida, então eu notei sim que eu estava mais cansada, que eu estava fadigada, que eu comecei a perder um pouquinho de pouca coisa, viu, gente? Perdi pouquíssimo peso durante o meu tratamento, mas perdi. E quando eu comecei a ter uma dor em pontadas nas costas, eu fui ao médico, tive um mal-estar bem grande num determinado dia, tive febre, fui ao médico. Foram feitos raios-x, exames laboratoriais, e identificaram que tinha ali indicadores de uma infecção. Mas como no raio-x não aparecia uma pneumonia, não aparecia nada nesse sentido, o médico me passou um antibiótico e me liberou para casa. Só quando eu tive o derrame pleural, que aí eu voltei, precisei de drenagem, refiz todos os exames novamente, é que surgiu aí o diagnóstico da tuberculose pleural. E posteriormente, quando eu fui fazer outros exames complementares, eles notaram que o parênquima pulmonar tinha cicatrizes, tinha calcificações, que eram características e sugestivas de que eu já tinha tido uma tuberculose pulmonar, que não foi diagnosticada, não foi tratada, e com o tempo o bacilo se manifestou numa tuberculose pleural. E você sabia que existe vacina para tuberculose? Pois é. Lembra aquela vacina que a gente toma ainda, bebê, que deixa uma cicatriz no nosso braço? Ó, eu tenho a minha aqui ainda, ó. Ela é a BCG. Ela é feita de forma intradérmica e a criança precisa tomar no momento do nascimento, né, logo após o nascimento, ou até antes dos 5 anos, até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. E aí ela tomando essa vacina, ela fica protegida contra uma série de tipos de tuberculose. Não contra todos, mas contra as formas mais graves, ela tá protegida. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem está precisando saber dessas informações, já se inscreve aqui no canal e nas próximas semanas a gente vai ter muitas novidades, muitos vídeos novos contando tudo sobre como foi a minha experiência, como eu estou agora, como está sendo projetado o tratamento da tuberculose no Sistema Único de Saúde atualmente, e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!